Ah, você quer saber o que é uma vacina, não é? Por que não disse logo? Antes de mais nada, antes de falarmos sobre vacina, precisamos entender algumas outras coisas. Primeiro, um fato histórico, que foi uma doença chamada varíola, uma doença de alta mortalidade. Chegava a matar 30 pessoas em cada 100 que contraíam essa doença, ou seja, 30% de mortalidade. E entre as gestantes, se nós tivéssemos 100 gestantes com varíola, 70 gestantes iriam morrer. Então, uma doença de altíssima letalidade. Ela é causada por um tipo de vírus, o ortopox vírus, o poxvirus variolae. Essa doença causava umas pústulas em quantidade muito grande, como vocês veem nessas imagens, e por isso a pessoa podia morrer tanto pelas lesões causadas pela própria doença, como por doenças que se aproveitavam da situação, o que a gente chama de infecções secundárias. O tétano, por exemplo, imagine que com tantas lesões abertas, na época não existiam vacinas, quantas pessoas morriam diretamente pela varíola ou de outras doenças adquiridas, não é? Então esse fato é um fato muito interessante e muito importante da nossa história. Uma outra situação, agora a nível celular, é dessa célula, o macrófago. Ele, como o nome já sugere, é um grande comedor. Macro, grande, fagos, quer dizer comer, né? Ingerir. E aqui nós vemos o macrófago fagocitando, é assim o nome que a gente dá, quando uma célula engloba alguma outra bactéria, uma outra célula, um vírus, ou até algum tipo de alimento. Então, nessa imagem você vê o macrófago fagocitando bactérias e ele vai destruir essas bactérias e eliminar o que não interessa. Nesse processo, ele pega algumas informações que existem na superfície da bactéria, como também dos vírus. Dessa forma, ele transmite para outras células que vão produzir proteínas que irão se ligar especificamente nesses receptores, especificamente na superfície daquela estrutura, seja viral, seja bacteriana. Vamos falar aqui de alguns vírus. Olha aqui o exemplo de 3 tipos de superfícies virais esquematizadas aqui. Para que o anticorpo consiga se ligar a um desses vírus, a sua superfície precisa ser adaptada para isso. Por exemplo, aqui nós temos um anticorpo. Essa estrutura em Y representa o anticorpo. E essa região onde você vê aí escrito região variável é o que muda para que o anticorpo se ligue no vírus A ou no vírus B, ou seja, nos diversos tipos de vírus que existem. No esquema aqui, você percebe que essa região variável ela está adaptada para se grudar nessa superfície que tem essa proteína amarela. Aqui nesse outro desenho, nós vemos mais uma vez um anticorpo em formato de cone, não é? A sua extremidade, e a célula aqui também tem uma estrutura, uma proteína em formato de cone. Então ele poderá se encaixar aqui perfeitamente. Dessa forma, quando ele se encaixa, aquele nosso comedor, o macrófago, aquele grande comedor, ele se sente mais atraído. É como se a superfície daquela célula ou daquele vírus tivesse sido temperada. A gente chama esse fenômeno, esse mecanismo de temperar o que ele vai comer, de opsonizar. Então, a gente diz que aquela partícula está opsonizada, ela está apetitosa para o macrófago. Dessa forma, ele vai conseguir encontrar o vírus muito mais rapidamente, ele será ainda mais eficiente na sua capacidade de destruir, de comer esses vírus. E era exatamente por isso que as pessoas que tinham a varíola só tinham uma vez
Então, a pessoa contraía varíola, ou ela morria, ou ela produzia anticorpos. E quando a varíola entrava novamente nessa pessoa, a varíola já era destruída imediatamente. O vírus da varíola já era destruído imediatamente. Por quê? Porque os anticorpos que ficavam no sangue, que permaneciam no sangue, rapidamente encontravam esses vírus e o macrófago, nosso grande comedor, ele se sentia atraído rapidamente por esse vírus e destruía. Dessa forma, a pessoa não desenvolvia a doença mais de uma vez. Isso existe em algumas outras doenças. A gente conhece muito bem a famosa catapora, que se chama varicela. A gente também só adquire essa doença uma vez, porque produzimos anticorpos contra ela. Entrando agora diretamente no nosso assunto, o que é uma vacina, vamos falar de um inglês chamado Edward Jenner. Edward Jenner observou que as pessoas que tinham varíola só adquiriam essa doença uma única vez. Ou elas morriam com a doença, ou elas se curavam e nunca mais teriam varíola. Ele também observou que alguns camponeses que cuidavam de vacas e que essas vacas tinham doenças parecidas com a varíola, uma doença chamada vacínia, essas pessoas tinham a varíola muito mais fraca. Então ele concluiu que, de alguma forma, aquilo imunizava as pessoas. Então, a partir dessa observação, Edward Jenner passou a fazer experimentos. Ele o fez por 2 anos. Em que consistia esses experimentos? Inocular crostas de pessoas que tinham varíola em pessoas sãs, que nunca tiveram varíola. E também injetar crostas da tal vacínia que dava nas vacas, nas pessoas. Durante 2 anos ele o fez e ele ficou seguro que aquilo sim imunizava as pessoas. As pessoas tinham infecções por varíola mais fracas e não morriam dessas infecções. Isso na época não foi bem aceito, por 2 motivos. Primeiro, que as pessoas achavam que inoculando algo que vinha de um animal, da vaca, as pessoas iriam adquirir as características daquele animal. Então imagine você adquirir características de uma vaca. Segundo, que no passado, em alguns povos, como os chineses, isso já era feito. Eles inoculavam o próprio pus para desenvolver essa imunidade. Eles também já tinham percebido que as pessoas que adquiriam a doença uma vez não contraíam mais e que talvez, se pegando a doença de forma leve, elas ficassem vacinadas, como nós conhecemos hoje. Entretanto, qual era o problema? É que naquela época, quando se fazia isso, muitas vezes a pessoa desenvolvia a doença grave. E, mais uma vez, desenvolvendo a doença grave, ela poderia transmitir para outras pessoas e causar naquela região uma epidemia, quem sabe até uma pandemia. Bem, Edward Jenner teve alguns cuidados. Primeiro, como ele já tinha observado que quem trabalhava com as vacas tinha uma varíola mais fraca, ele utilizou as crostas das feridas das vacas e ele passou a utilizar as crostas de quem tinha as varíolas mais fracas. E dessa forma ele chegou à conclusão, sim, que todas as pessoas que ele tratou tiveram uma forma fraca e nenhuma morreu e também não desenvolveram mais a doença. Dessa forma, nós vemos aqui algumas pessoas, por volta de uma vaca, e aqui mostrando a vacinação, próximo. É bem simbólica essa foto. Mas o que aconteceu a partir daí é que, sem conhecer o que era anticorpo, ele até então não conhecia, sem saber o que era um macrófago, ele desenvolveu a primeira vacina. Ele conseguiu provar para o mundo que vacinar, que, resumindo, dizendo a você, explicando a você o que de fato é uma vacina, é você colocar a doença na pessoa de forma fraca,
para que o seu organismo aprenda, treine como combater aquela doença. E quando a doença entrar em você, novamente, você já saberá, o seu organismo já saberá se defender. Então, dois fatos bem interessantes. Primeiro, que quando você é vacinado, você adquire anticorpos, mas as doenças que você já pegou continuam entrando em você. Apenas agora você já sabe combatê-las tão rapidamente que você não sente nada. Isso é bastante interessante. E ele desenvolveu tudo isso, mais uma vez eu repito, sem saber o que era um anticorpo, sem saber o que era um macrófago. Isso então é a vacina. É natural que você, ao ser vacinado, sinta febre, sinta dores. Às vezes a gente se incomoda e vê as pessoas reclamando. E eu sempre digo para aqueles que se queixam que tomaram a vacina e sentiram muitos incômodos. Se você está achando que a vacina foi ofensiva a você, lembre-se, a vacina é a doença fraca. Imagine se você tivesse pegado essa doença sem se vacinar. Encerrando o nosso vídeo de hoje, eu peço que você se inscreva no nosso canal, clique no sininho, divulgue nosso trabalho e responda a nossa enquete. E a nossa enquete de hoje é a seguinte: você conhece alguém que, mesmo tendo tomado uma vacina, adoeceu? Deixe o seu comentário e aproveite. Dê sugestões para os nossos próximos temas.